A recente vitória de Donald Trump nos Estados Unidos traz uma questão provocativa para o mundo católico, inclusive para nós, católicos brasileiros. O que uma eleição em outro país tem a ver com nossa fé? Pode parecer distante, mas a verdade é que o peso da política americana vai muito além das fronteiras dos Estados Unidos, alcançando questões morais e religiosas globais. Quando um líder de uma nação tão influente assume o poder, é como se uma onda fosse criada, impactando desde mercados financeiros até os valores defendidos por instituições religiosas. Trump se posiciona como um defensor de pautas conservadoras, o que pode atrair católicos que compartilham desses valores. Isso inclui temas como a defesa da vida e a liberdade religiosa. No entanto, surge uma interrogação: até que ponto essas bandeiras se alinham, de fato, com os valores católicos? É intrigante ver como um presidente, que não necessariamente se apresenta como católico devoto, consegue angariar apoio de uma parcela dos fiéis. Essa conexão revela um jogo de interesses que vai muito além da religião e toca também na política. Além disso, devemos lembrar que a influência dos Estados Unidos se estende a todos os continentes, moldando comportamentos e influenciando pautas morais e éticas. Muitos católicos americanos enxergam em Trump um baluarte para questões como a liberdade religiosa e o combate ao aborto, por exemplo. Contudo, outros membros da Igreja Católica questionam se o apoio a esse tipo de governo representa uma proteção à fé ou uma aproximação arriscada com a política. Portanto, a grande questão é: essa vitória de Trump representa uma ameaça ou um apoio aos valores católicos? Vamos refletir sobre esses pontos ao longo desta análise e compreender melhor como a política e a religião se entrelaçam nesse contexto único. É fácil entender por que alguns católicos americanos se identificam com Trump. Ele assume posições firmes contra o aborto e defende uma liberdade religiosa que muitos fiéis consideram essencial. Para muitos católicos, essa é uma oportunidade de ver suas crenças valorizadas por um líder que, embora polêmico, carrega bandeiras próximas ao que eles defendem. A Igreja Católica tem raízes profundas na defesa da vida, e isso, sem dúvida, gera empatia entre seus seguidores e as promessas de Trump. Por outro lado, essa aliança entre católicos e um político controverso também traz conflitos internos. Afinal, até que ponto apoiar uma figura política se alinha com os ensinamentos de Cristo? Isso gera uma reflexão: apoiar alguém com base em pautas específicas significa apoiar todo o seu governo? Para alguns, isso é uma forma de lutar pelos valores cristãos; para outros, um caminho cheio de armadilhas éticas e morais. A diversidade cultural e social dos católicos nos Estados Unidos também influencia essa conexão. Existem inúmeras vozes e opiniões dentro da Igreja Católica, e esse apoio a Trump surge principalmente entre os que desejam proteger a liberdade de expressão religiosa. Eles temem que valores cristãos possam ser suprimidos em um contexto de mudanças políticas e sociais rápidas. Mas será que essa proteção está realmente sendo alcançada? A questão permanece em aberto. Apoiar uma figura política apenas por algumas de suas posições significa realmente proteger a fé? Ou isso pode levar a uma interpretação equivocada dos valores católicos, colocando a política acima do espiritual? A vitória de Trump e seu governo conservador podem trazer mudanças para a Igreja Católica, principalmente em temas de direitos humanos e ética. Alguns veem um governo conservador como um guardião dos valores tradicionais da Igreja, enquanto outros enxergam nisso uma ameaça. Essa postura pode incentivar uma prática religiosa mais aberta ou mais restrita, dependendo da interpretação de cada um. Esse equilíbrio entre conservadorismo político e fé católica cria uma dinâmica única. Quando um governo se alinha com certos valores católicos, como a defesa da vida e da liberdade religiosa, alguns fiéis sentem que a Igreja tem mais espaço para prosperar. Por outro lado, essa relação pode afastar aqueles que interpretam a fé de forma mais progressista. A influência de Trump sobre a Igreja Católica nos Estados Unidos, e até mesmo em outras partes do mundo, é uma amostra de como um governo pode impactar a visão da sociedade sobre a fé. A ideia de que um governo conservador protege a fé é compartilhada por muitos, mas há uma linha tênue que precisa ser observada. Alianças políticas podem fortalecer a prática religiosa, mas também podem colocá-la em uma posição delicada, onde a independência da Igreja se vê comprometida. Essa relação pode levar a Igreja a ser vista como um instrumento de uma agenda política. Portanto, essa vitória levanta uma questão importante:
é vantajoso para a Igreja Católica alinhar-se a um governo conservador? Ou essa relação pode ser arriscada, causando divisões dentro da própria Igreja e entre seus fiéis? A diplomacia entre o Vaticano e os Estados Unidos ganha novas cores com Trump no poder. Como o Papa Francisco e Trump dialogam em temas que afetam não só os fiéis americanos, mas católicos de todo o mundo. O Vaticano busca promover a paz e a dignidade humana, enquanto Trump adota políticas mais rígidas em áreas como imigração. Esse embate mostra como interesses políticos e religiosos podem se encontrar ou se chocar. O Papa Francisco é um defensor da acolhida aos refugiados e da preservação ambiental, pontos que muitas vezes contrastam com as posturas mais duras de Trump. Esse contraste cria um cenário interessante para entendermos como o Vaticano pode ou não apoiar algumas pautas defendidas por Trump. Em termos de diplomacia, cada passo dado por ambos reflete na imagem e no papel da Igreja Católica globalmente. Ainda assim, o poder americano tem influência significativa no mundo, e o Vaticano mantém um diálogo estratégico com a administração Trump. Esse equilíbrio entre manter a independência e buscar a colaboração em pautas comuns é uma dança diplomática delicada. Afinal, o Vaticano tem interesses que vão além da religião, tocando a política internacional e o bem-estar das comunidades católicas ao redor do globo. Essa diplomacia traz uma questão reflexiva para nós: até que ponto a Igreja deve se envolver em negociações políticas, e como essa relação afeta a visão que o mundo tem da fé católica. O Papa Francisco e Donald Trump são figuras que, em muitos aspectos, se posicionam em lados opostos. O Papa, com sua mensagem de acolhimento e sua defesa de uma justiça social inclusiva, desafia certos aspectos das políticas americanas, especialmente aquelas relacionadas à imigração e à proteção ambiental. Trump, por sua vez, opta por uma abordagem mais restrita em relação a esses temas, o que gera um contraste notável. Apesar dessas diferenças, a Igreja Católica sempre busca o diálogo, mesmo em situações de divergência. Esse posicionamento é uma expressão dos ensinamentos de Cristo, que pregam a reconciliação e o entendimento. O Papa Francisco acredita na necessidade de estender a mão aos marginalizados e cuidar da criação divina, enquanto Trump vê na força política uma forma de proteger seu país. Essa diferença de perspectivas reflete um embate mais profundo entre visão humanitária e políticas de autodefesa. Muitos católicos acompanham de perto essa relação, tentando entender até onde os valores católicos podem se alinhar ou divergir das políticas americanas. Esse embate constante gera perguntas sobre até onde devemos ir para defender certos valores sem abrir mão da compaixão e do acolhimento. Esse ponto de vista pode inspirar católicos ao redor do mundo a refletir sobre como aplicar sua fé nas próprias ações e escolhas políticas. Assim, o relacionamento entre Trump e o Papa não é apenas uma questão de política, é uma lição viva sobre as complexidades da fé em um mundo globalizado. E isso nos leva a refletir sobre o papel da Igreja em questões de políticas internacionais e como cada católico pode interpretar essas mensagens na prática diária. Como católicos brasileiros, podemos aprender muito ao observar as relações políticas entre Trump e a Igreja Católica nos Estados Unidos. Isso nos dá uma oportunidade de refletir sobre como a política pode influenciar nossas crenças e práticas religiosas, levando-nos a pensar sobre as próprias posturas que adotamos aqui no Brasil. Afinal, a fé é pessoal, mas também pode ser influenciada por contextos sociais e culturais. No Brasil, também temos nossos próprios desafios no que diz respeito à preservação dos valores católicos. A política brasileira, embora diferente, também é cheia de tensões entre conservadorismo e progresso. Para nós, católicos, essa análise pode servir como um espelho, mostrando-nos como certas alianças políticas podem tanto fortalecer quanto distorcer nossa fé. E, diante disso, surge a questão: como equilibrar a prática da fé com a influência política? Essa situação nos Estados Unidos também nos lembra da importância de sermos críticos e informados sobre as escolhas políticas que fazemos. Não basta apoiar um político só porque ele defende um ou outro valor que acreditamos ser importante. A questão é mais profunda e envolve a compreensão de que nossas escolhas devem sempre se alinhar com a caridade, o respeito e a justiça, sem nos perdermos em alianças que possam comprometer nossa fé. Então, como católicos no Brasil, temos a oportunidade de refletir e aprender com esses exemplos. Isso nos prepara para fazer escolhas que não só protejam nossa fé,
mas que também reflitam os ensinamentos de Cristo em nossas vidas cotidianas e nas decisões que tomamos. A liberdade religiosa é um valor essencial para a Igreja Católica, e Trump frequentemente usa esse tema em seus discursos. Nos Estados Unidos, ele se coloca como defensor da liberdade de expressão para todas as religiões, e muitos católicos veem isso como algo positivo. Afinal, quem não deseja o direito de praticar sua fé sem medo de represálias? Essa liberdade é essencial para que os fiéis possam viver de acordo com suas crenças. Porém, o que significa liberdade religiosa na prática? Será que ela realmente está sendo defendida ou apenas utilizada como uma bandeira política? A liberdade religiosa deve beneficiar todas as religiões, mas, em alguns casos, percebe-se que certos grupos podem ser mais favorecidos do que outros. É necessário refletir sobre como essa liberdade é aplicada, especialmente quando usada como um discurso de apoio a um único grupo. A Igreja Católica valoriza essa liberdade como um direito inalienável, não apenas para si, mas para todas as religiões. Isso nos faz pensar, até onde a liberdade religiosa defendida pelo governo americano realmente atende a todos os grupos? E até onde ela pode, na verdade, ser usada para fortalecer um único ponto de vista religioso? É importante manter uma visão crítica sobre esse tipo de discurso. Assim, a vitória de Trump levanta questões sobre o que realmente significa defender a liberdade religiosa. Essa liberdade deve ser abrangente e respeitar todas as crenças. Esse é o verdadeiro espírito da Igreja Católica e um ponto de reflexão para todos nós. A Igreja Católica é uma das maiores instituições de caridade do mundo, presente em locais de extrema pobreza e conflito. Com Trump no poder, algumas políticas americanas podem afetar diretamente a capacidade da Igreja de realizar seu trabalho humanitário. Questões como cortes em financiamento e restrições de imigração representam desafios para as missões católicas, que dependem de apoio internacional para ajudar os mais necessitados. Para os católicos, essa questão toca profundamente o princípio do amor ao próximo. A Igreja vê na ajuda humanitária uma expressão prática do Evangelho e, quando essas ações são prejudicadas, é como se parte da missão de Cristo fosse interrompida. Essa é uma área sensível para católicos que defendem a caridade como um valor essencial da fé. O trabalho da Igreja também depende de um ambiente diplomático que permita a atuação em regiões de crise. Muitos católicos veem com preocupação a possibilidade de um governo americano mais rígido em relação ao apoio a esses projetos. Isso limita as ações de caridade, algo que atinge diretamente a vida dos fiéis que contribuem para essas missões. Diante desses desafios, é importante refletir sobre como cada um de nós pode ajudar, mesmo à distância. Doações, voluntariado e apoio a causas humanitárias são formas de expressar a fé e continuar o trabalho de ajuda ao próximo, independentemente do contexto político. A relação entre política e fé é uma das questões mais complexas para os católicos. A fé deve guiar nossas ações políticas, mas será que a política deve ser um instrumento para defender a fé? A resposta é complexa. Muitos veem na política uma oportunidade de proteger valores cristãos, mas isso pode levar a conflitos e divisões dentro da Igreja. Trump representa um exemplo de como a política pode se tornar um espaço de disputas religiosas. Ao utilizar discursos que valorizam certos princípios católicos, ele atrai uma base de fiéis que vê nele uma espécie de protetor da fé. No entanto, a política é um jogo com regras próprias e nem sempre se alinha aos ensinamentos de Cristo. Então, até onde isso é benéfico? A Igreja ensina que a fé deve iluminar a consciência dos fiéis e guiá-los em suas escolhas, inclusive políticas. Mas isso não significa colocar a religião como uma bandeira política. Ao fazer isso, a fé corre o risco de perder seu propósito espiritual. É preciso lembrar que, acima da política, está a verdade do Evangelho e a missão de amar o próximo. Portanto, a grande questão para o católico é: como escolher líderes e políticas que respeitem nossa fé, mas que também promovam a paz e a justiça para todos? A resposta exige discernimento e sabedoria, virtudes essenciais para viver uma fé autêntica e madura. Ao longo dessa análise, vimos como a política americana, especialmente com a vitória de Trump, levanta questões importantes para o mundo católico. A fé e a política podem coexistir, mas precisam ser guiadas pelos princípios cristãos, sem que uma se sobreponha à outra.
É um equilíbrio delicado, mas essencial para que a Igreja continue sua missão de paz, caridade e justiça. Essa reflexão nos leva a pensar sobre como podemos, como católicos, contribuir para um mundo mais justo. Independentemente do líder político, nossa missão é ser testemunhas de Cristo, em cada ação e palavra. E se você quer continuar a explorar esses temas e fortalecer sua fé, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações para acompanhar novos vídeos e reflexões importantes.